Buenas tardes. Entonces, vamos a empezar la defensa oral de la tesis doctoral, cuyo nombre es Conocimiento Transdisciplinar, dispositivo para disminuir la carga de trabajo y estrés de los profesionales médicos en la guardia, por la Universidad Kennedy, a través del doctorado en Psicología Social. Puede pasar. Al principio, yo traigo la delimitación del objeto de estudio y aquí en ese trabajo yo deseaba apenas establecer un recorte y hacer un análisis al respecto de mi contexto de trabajo que resultó en ese fruto de investigación, pues cuando una intervención transdisciplinar es hecha en un equipo interdisciplinar, las fuentes acortan las distancias. La práctica médica transcende a la comprensión de diagnósticos médicos sociales más allá de orgánicos con el enfoque transdisciplinar, y así ampliando las raíces diagnósticas, las cuales evitarán consultas repetidas en hospitales, simulando condiciones orgánicas y, consecuentemente, disminuyendo el estrés médico. La transdisciplinariedad, a su vez, se ocupa de la interacción entre las disciplinas cuando cada una de las partes va más allá de sus límites, más allá de toda disciplina. Su objetivo é a compreensão do mundo presente, de maneira que exista uma unidade plural de conhecimentos. Pode passar. Com isso, o objetivo principal seria explicar os processos que dão lugar ao estresse do médico através da carga de trabalho e aclarar, mediante uma ferramenta transdisciplinar, maneiras possíveis de abordar a los pacientes com um diagnóstico mais amplo psicossocial. Pode passar. E os objetivos específicos seriam analisar o resultado da informação relacionada ao conhecimento transdisciplinar, identificar a necessidade de um psicólogo de turno em urgência e emergência, conscientizar o médico sobre a importância da transdisciplinariedade como ferramenta para diminuir a carga de trabalho e estresse no turno médico, conscientizar o médico sobre a diferença entre enfermo e enfermidade, abarcando o ponto de vista psicossocial. Pode passar. De aí nasce a problemática desse trabalho. Qual é a necessidade psicológica desse paciente mais allá de sua compreensão orgânica? O profissional médico percebe o sujeito como um ser social, no entendimento de sua patologia, e como o médico reduziria sua carga de trabalho com isso. Pode passar. Temos no marco teórico que a transdisciplinaridade se ocupa de interação entre as disciplinas, quando cada uma das partes vai mais allá de seus limites, mais allá de toda disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, de maneira que existe uma unidade plural de conhecimentos. Existe uma estrutura descontínua de níveis de realidade que estabelecem o espaço descontínuo da transdisciplinariedade. E essa se ocupa com a dinâmica propagada por la ação de vários e diferentes níveis de realidade concomitante. Pode passar. É aceitar a proposta de Nicolescu no movimento que se situa entre, através e mais allá das disciplinas, em cuja dinâmica se concretiza em la coerência, em la legitimidade, em la articulação de saberes que se desdobram de seu obtuso exercício. O profissional deverá levar sua dificuldade à la casa de uma especialidade vecina ou de várias e esperar aquele problema que até o momento não foi solucionado em sua área ser analisado, posto bajo a luz de outras intervenções. Pode passar. Enfatiza Morin que a inteligência parcelada, compartimentada, mecanicista, disjuntiva, reducionista, rompe o complexo do mundo em fragmentos separados, fraciona os problemas, separa o que está unido, unidimensionaliza o multidimensional. A interdisciplinariedade implica pontos de contato entre as disciplinas em la que cada uma aporta seus problemas, conceitos e métodos de investigação. A transdisciplinariedade, sin embargo, é o que simultaneamente lhe é inerente às disciplinas e onde se termina por adotar o mesmo método de investigação. Aí está o grande reto da transdisciplina, é recomponer a partir da fragmentação. Pode passar. Em los métodos desta pesquisa, temos um estudo teórico que proporcionou informação científica sobre o que se buscava, proporcionando obter novas hipóteses e conclusões. É um estudo descritivo e exploratório,
com uma abordagem quanti-qualitativa, pero uma investigação qualitativa, onde se permitiu obter informação de 20 médicos com variadas especializações por meio de entrevista que contém 10 perguntas. O estudo foi realizado entre os anos 2016 e 2017 no Hospital Severino Távora, instituição filantrópica, na cidade de Orobó, Pernambuco, ubicada no noroeste brasileiro, e aprovada por el Comitê de Ética argentino e brasileiro. Pode passar. Em los resultados de búsqueda, primeiramente trago alguns questionamentos que traçaram o perfil do entrevistado. Ele mesmo apresentou os seguintes resultados. En la encuesta 1, gênero del participante, onde 55% pertenece ao gênero feminino e el 45% pertenece ao gênero masculino. En la encuesta 2, respecto a la edad, según el rango entre los 30 y 41 años de edad, fue el mayor porcentaje. En lo que atañe al Estado civil, el gráfico 3, hubo igualdad de porcentaje entre casados y solteros de 40%, 5% divorciados y 15% no colocaron su estado civil. Se toma conhecimento da variedade de especializações médicas que serão parte desta investigação. Pode passar. A los participantes se les hizo a seguinte pergunta: você sabe que é interdisciplinariedade? Todos responderam afirmativamente. Logo depois, que entende por multidisciplinariedade? Acá é notável que, aunque os participantes desconheciam cientificamente o que significava multidisciplinariedade, chegaram a dar respostas que, de alguma maneira, se aproximavam a seu significado. Sino, a definição dada por Nicolescu, quando disse que a multidisciplinaridade corresponde à búsqueda de integração de conhecimentos por meio do estudo de um objeto de uma mesma e única disciplina ou por várias de elas ao mesmo tempo. Esse tipo de investigação trajo contribuições significativas a uma disciplina específica porque ultrapassa as disciplinas, pero sua finalidade continua inscrita em la estrutura de investigação disciplinar. Pode passar. Además de isso, que é a transdisciplinariedade? Acá são inúmeros os significados otorgados ao término que sofrem variação em função das circunstâncias e dos contextos em los quais se emplea. A população remitida à encuesta respondeu, por exemplo, é a aplicação do conhecimento de diversas áreas. Creio que se refere a várias áreas de atuação, pero acá, uma coisa que chama a atenção é que de um universo de 20 participantes médicos, 8 responderam no sei. Segundo Pombo, 2004, a transdisciplinariedade termina como uma nova forma de suscitar a integração dos saberes, alcançando níveis mais altos de interação. Ela pertence à ordem de fusão unificadora e, nesse nível, as barreiras disciplinares são quebradas, permitindo sua transcendência. Pode passar. Pode o conhecimento transdisciplinário ser utilizado como ferramenta para diminuir o estresse durante o turno do médico? 60% concordou que sim e 40% disse não. Aún existe uma boa parte que, seguramente por não conhecer cientificamente o valor da transdisciplinaridade, não creem em esse tipo de conhecimento. A afirmação de muitos médicos se colocam como centro decisório e traem para si a supervisão do trabalho de los demás profissionais. Está presente no trabalho de Sai Transcrição em 2007 e incluso agregaram que comumente o médico se coloca em pedestal, lo que dificulta a aproximação de los miembros do equipo. O desenvolvimento interdisciplinar requer que cada especialista transcenda sua especialidade, tomando consciência de seus próprios limites para receber contribuições de outras disciplinas. Pode passar. Además, é possível trabalhar de forma interdisciplinar entre os médicos de turno. 95% se posiciona afirmativamente, mientras que el 5% nega a diminuição da sobrecarga de trabalho médico em relação à existência de profissionais psicólogo ou terapeuta não medicamentosos no campo de trabalho.
De la mesma maneira, quando algo resulta certo, não existe lá de atribuir o mérito ao responsável por algo que resulta satisfeito, né? Seja por isso que talvez em la encuesta elaborada se percebe que dois participantes do universo não creem em los profissionais psicólogos, o outro terapeuta não medicamentoso como contribuintes para diminuir a sobrecarga de trabalho médico. Logo depois, está de acordo com o movimento ativo transdisciplinar que diminui a terapia medicamentosa? 60% concordou que sim e 40% dijo não. Esse enfoque teórico-metodológico que denomina a transdisciplinariedade aún está em construção e se está debatendo e discutindo arduamente na atualidade. Muitas teorias se interrelacionam com o enfoque transdisciplinar, como, por exemplo, a teoria dos sistemas, da informação, da autopoiesis, também das presentes em termos que se relacionam com passagem, transição, câmbio, transformação, transpasso ou complexidade, níveis de realidade e lógica deve ser incluído, que são vistos por Nicolescu como os pilares da transdisciplinariedade. Pode passar. Então, em los resultados, temos que o médico desconoce os términos, pero reconhecem que esse movimento transdisciplinário beneficia o tratamento médico e, com isso, diminuindo a carga de trabalho para si próprio. Aún existe uma boa parte que, seguramente, por não conhecer cientificamente o valor da transdisciplinariedade, não crê que esse tipo de conhecimento haga efeito. Os médicos reconhecem que esse movimento ativo transdisciplinário de trabalho beneficia o tratamento. Uma vez que este dispositivo está em marcha, os pacientes podem ressignificar seus sintomas não orgânicos sem o recurso somente à medicação. E com isso, ganham menos a urgência e, consequentemente, diminuem a sobrecarga de trabalho médico causada por consultas reiteradas, repetidas. Pode passar. Também mostra a importância do psicólogo em turno de urgência e emergência, se hace necessária a incorporação de um psicoterapeuta em esse campo de trabalho. É possível transcender às disciplinas médicas através da clínica de diagnósticos psicossociais, ampliando a visão da enfermidade e enfermo, sem interferir em la área do outro profissional. Pode passar. A transdisciplinariedade não deve ver-se como algo utópica, antagônica, sino como o espírito, em sua essência, que interactua acortando as distâncias. Logo, não é necessário ser um experto em alguma coisa específica para transcender e romper as barreiras, compreendendo o diagnóstico psicossocial, transgredindo os limites, por exemplo, médicos, para o mundo da psicologia e da medicina social. Esse lugar de trabalho, onde surge a necessidade de um psicoterapeuta, os problemas que surgem no dia a dia podem ser solucionados mediante um pensar transdisciplinário. Pero os problemas do conhecimento são tendenciosos em la búsqueda de um racionamento cartesiano, objetivo, linear e descontextualizado. O foco científico transdisciplinar fragmenta a visão ortodoxa médica detentora del saber em termos de poder, contribuindo a uma maior sensibilidade na observação e conduta de los pacientes. Pode passar. Um médico, ao encontrar enigmas ou signos psicopatológicos, deve derivar o paciente a um profissional psicólogo para seu próprio benefício, evitando dessa maneira consultas repetidas que necessitem, em verdade, de diagnósticos mais amplos, mas transdisciplinários. Ademais, autores afirmam que a transdisciplinaridade se direciona em buscar um sentido à vida mediante as relações que existem em meio de los distintos e variados saberes, implicando tanto em ciências exatas como humanas como artes, insertas em uma suerte de democracia cognitiva, e se destaca que não há um saber que supera outro,
todos têm su devido grado de importância. Pode passar. A psicologia social atravessa o tempo e as diversas culturas, e não seria diferente com a medicina. Desde o nascimento da medicina social, a disciplina implica um assentamento contínuo para chegar acima da pirâmide. Nenhum conhecimento deve escapar para que haja uma transformação contínua do conhecimento e as práticas médicas evolucionadas transdisciplinares. Os equipos devem seguir propondo o uso do conhecimento transdisciplinar para favorecer o desenvolvimento das práticas das ciências médicas por meio do contato direto, reuniões, citas, conversações informais e formais, además de outras atitudes que favoreçam as relações e as interrelações. Pode passar. Esse estudo apresenta algumas limitações que devem ser señaladas. A investigação foi realizada em apenas um núcleo hospitalário e queda como sugerência a outros investigadores retomar investigações das mais variadas em outros polos médicos e hospitalários, assegurando-se do benefício que o conhecimento transdisciplinário traz a um equipo médico a partir da interpelação do discurso de poder e a importância das ciências humanas aplicadas à saúde. Para que esses resultados sejam generalizáveis à totalidade de outros equipos de saúde, deveria ampliar-se, permitindo entrevistar outros médicos de outros centros. Sin embargo, meu estudo de teses buscou analisar a realidade de meu contexto de trabalho. Pode passar. Então, todos os médicos evaluados provêm do Hospital Severino Távora, instituição filantrópica na cidade de Orobó, Pernambuco, e uma outra limitação importante ha sido não traçar variáveis formas de como utilizar o conhecimento transdisciplinário com finalidade de diminuir o estresse médico. Pode passar. É importante continuar investigando a maneira com que esse conhecimento transdisciplinar poderia ajudar os equipos interdisciplinares, tendo em conta a importância das citas em equipo no processo diagnóstico do paciente. As futuras linhas de estudo deveriam integrar ações transdisciplinares entre o equipo e apontando a necessidade de cada realidade. Pode passar. O conhecimento transdisciplinar fragmenta a visão médica detentora do saber, contribuindo a uma maior sensibilidade em la observação e conduta dos pacientes. Assim, então, os grupos profissionais possuem responsabilidades coletivas e cada integrante de dichos grupos responde seus atos de maneira independente. Com a proposta da transdisciplinaridade, o trabalho de médico de turno se volveria mais ameno, cada especialista transcenderá a sua especialidade, reconhecendo seus limites e aceitando as contribuições das demais especialidades. Esse hecho irá contribuir para amenizar o estresse tão próprio da guardia médica. Então, este foi o recorte de minha experiência. Tenho acá alguns agradecimentos específicos para ser. Pode passar. Gratitude a Dr. Roberto Senini, diretor de minha tesis, a melhor orientação que eu poderia ter, ao Dr. Alberto Blanco, que me hizo entender o que é ser investigador, a doutora Edith Barinaga, que me hizo escuchar o término transdisciplinar por primeira vez em minha vida, a la Universidade Argentina Kennedy e todo o corpo docente, pelo desenvolvimento de novas possibilidades e caminhos, a minha família e amigos do doutorado. Muitas graças.